Na moral, eu nunca vi isso acontecer na minha vida. O Flamengo está fazendo desse jogo uma coisa tão absurda, e eu quero trocar essa ideia com vocês hoje, tá? Não vou enrolar tanto, eu já tentei gravar uma versão desse vídeo que ficou um pouco longa, eu vou tentar encurtar bastante aqui, tá? Aconteceu que hoje a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, a ABCD, foi no Ninho do Urubu fazer exames antidoping no Flamengo. O Flamengo ficou muito incomodado, soltando uma nota de que já tinha feito testes pela Conmebol essa semana, inclusive falando que os testes foram feitos com os 4 semifinalistas, e que esse controle de dopagem interferiu de maneira direta no treino do Flamengo. E a torcida do Flamengo, cara, tá impressionante, cara. Tá impressionante. O próprio Flamengo, tá? Na rede vizinha, eu tô vendo tantas coisas depois daquele jogo contra o São Paulo que tá beirando o ridículo, cara. Eu nunca vi. Eu sou de 1990 e eu nunca vi coisa tão ridícula na minha vida que nem esse movimento de teorias da conspiração, porque agora tudo o que sai sobre esse jogo é a favor do Palmeiras. Tudo, tudo. O árbitro foi escolhido hoje, o Wilton Pereira Sampaio, que apitou um jogo do Palmeiras no Brasileiro desse ano. O Palmeiras perdeu para o Bahia no Allianz nesse jogo. Apitou 3 jogos do Flamengo esse ano. O Flamengo ganhou 2 e o Flamengo perdeu 1. Acho que foi isso. Ganhou 2 e perdeu 1. Que foi o jogo contra o Cruzeiro que o Flamengo perdeu. Legal. Aí, hoje, sai esse negócio do antidoping. O Flamengo fala que atrapalhou, né? E a torcida do Flamengo, antes de pensar em qualquer informação, antes de ir atrás de informação, o que resolve fazer? Espanar na internet. Que é o que estão fazendo já há um tempo. Desde o jogo contra o São Paulo, um jogo que não tinha nada a ver com o Flamengo tomou as dores do próprio São Paulo em um lance que, na minha opinião, já disse aqui, o Palmeiras foi beneficiado pela arbitragem, mas ganhou do São Paulo na bola. Estou falando isso porque o jogo Palmeiras e Flamengo no Allianz, o Flamengo foi beneficiado pela arbitragem no lance do Arrascaeta e o Flamengo ganhou do Palmeiras na bola. Não foi com erro de arbitragem. E na época não teve 1/100º do burburinho, do choro que está sendo feito e que foi feito, na verdade, do jogo Palmeiras e São Paulo, que não é nem um jogo relacionado ao Flamengo. Aliás, é um jogo em que o Flamengo é ultrapassado na tabela pelo Palmeiras e um jogo que o Flamengo não estava esperando que acontecesse. Um absurdo desse. O Palmeiras ultrapassou o Flamengo. Sim, o Palmeiras virou líder do Campeonato Brasileiro. Virou. E o Flamengo começou o choro. De lá para cá, aumentou muito esse choro, a ponto de nós vermos absurdos iguais a esse aqui que eu vou mostrar na tela para vocês. Então, essa aqui é a... Estamos falando aqui que é a presidente da ABCD, né? Não tenho essa informação para vocês. Ela é uma das representantes, sim. E eu não vou chegar e passar uma informação falsa para vocês falando que é a presidente e nem que fosse, tá? Se ela for, beleza. Em um jogo do Palmeiras e Flamengo, inclusive. Isso aqui deve ser lá para 2017, por aí. E ela torcendo para o Palmeiras. Então, a galera pega essas informações e começa a colocar que o Palmeiras comprou o sistema de dopagem brasileiro.
Eis que a ABCD solta uma nota também. E essa nota que eu queria ler para vocês, porque ela é bem fresca, ela saiu agora há pouco, que eu queria passar aqui para vocês. Cadê aqui? Vamos lá. Está aqui ó, na tela para vocês. Nota do Ministério do Esporte, tá bom? Nota oficial. A Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, ABCD, realizou 2 ações de controle de rotina antidoping nesta sexta-feira. A primeira no Clube de Regatas do Flamengo e a segunda no Centro de Treinamento do Palmeiras. O teste de dopagem faz parte da carreira do atleta e deve ser reconhecido como atividade habitual. Se igualmente essas equipes são relevantes, igualmente serão tratadas, sem que seja colocado em risco o sigilo e confidencialidade das missões. Essa informação só poderia se tornar pública quando todos os atletas estivessem formalmente notificados. Aí tem mais embaixo. Sem o registro de qualquer intercorrência com observância integral de todas as normas internacionais que regem o combate ao doping. De acordo com as normas, a ABCD pode realizar testes a qualquer momento e em qualquer lugar, inclusive durante treinos e atividades de rotina, sem a necessidade de aviso prévio, com o objetivo de garantir a imprevisibilidade e a efetividade do Sistema Nacional Antidopagem. Ressalta-se que outras operações foram realizadas em todos os clubes do campeonato, não só no dia principal da atividade, mas também antes da partida, sempre com acompanhamento dos atletas durante todo o trabalho em campo, como preconiza a norma internacional. Além disso, oficiais da ABCD atuam com absoluto sigilo, confidencialidade e integridade do processo, observando limites operacionais e respeitando a privacidade dos atletas e das equipes. O acompanhamento dos atletas após a notificação faz parte do procedimento padrão internacional de testes da AMA e da WADA, né? Sendo obrigatório até a finalização da coleta, independente do local ou da atividade em curso. Importante frisar que essa etapa não impede nem interrompe as atividades previstas, tendo os oficiais que aguardar a conclusão dos treinos e demais compromissos da equipe de modo a não interferir na rotina esportiva. A ABCD ressalta ainda que os testes realizados por outras organizações internacionais como a Conmebol não interferem nem substituem o Planejamento Nacional de Testes, que segue critérios técnicos como sorteio, risco, representatividade e podem inclusive ser complementares. Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, ABCD. Última coisa que eu vou querer falar com vocês. O Flamengo, que tanto se colocava acima dos outros na Libra, que falava que sem ele vários clubes iam ficar pobres, iam ter um dinheiro... Pobres não, falei errado. Iam receber pouco dinheiro porque a audiência é do Flamengo e não sei o quê, que tanto se coloca com uma relevância absurda no futebol brasileiro. Cadê agora a representatividade? Não existe mais? Não pode passar por teste? A torcida do Flamengo, antes de buscar informação, papagaia tanto na internet, e eu sei que não é toda a torcida do Flamengo, tá? Uma grande parte da torcida do Flamengo está papagaiando tanto na internet por conta desse jogo que eu nunca vi. Eu sou de 1990 e eu nunca vi alguma coisa do tipo. O Palmeiras já enfrentou um Corinthians na semifinal de Libertadores, que é muito mais rivalidade do que o Flamengo, infinitamente mais. O Flamengo já pegou o Palmeiras em uma final de Libertadores
e não tivemos esse choro, esse medo, essa criancice que o Flamengo e grande parte da torcida está fazendo. Você se preocupar com um jogo desse tamanho é perfeitamente normal. Afinal, são os dois principais clubes do Brasil, vou dizer, da América do Sul hoje, né? É normal, jogo grande, jogo decisivo, é normal. Os palmeirenses, por sua vez, não estão preocupados com exame antidoping, não estão preocupados, tão preocupados assim com o juiz que foi escolhido hoje. Vou falar sobre ele já já. O palmeirense está preocupado em fazer um bom jogo, manter o bom futebol que está sendo feito de tempos para cá. O palmeirense não está nem lembrando daquele primeiro jogo, Flamengo e Palmeiras no Allianz, em que o Flamengo foi beneficiado pela arbitragem, mas ganhou na bola. Ganhou na bola de um time ineficiente do Palmeiras que hoje já não é nem sombra do que foi aquele time. O Palmeiras está preocupado em manter um bom futebol e fazer com que esse bom futebol se converta em títulos. Enquanto isso, a torcida do Flamengo parece que está preocupada em achar todos os motivos do mundo para que, se acontecer um resultado negativo no domingo para o Flamengo, que não haja culpa do futebol jogado e sim dos agentes externos a esse jogo. É um absurdo tão grande o que está acontecendo e o Flamengo e torcida estão abraçando todas as formas possíveis para se precaver de algum resultado negativo. Seja ele um empate ou seja ele uma derrota do Flamengo no Maracanã, quebrando assim um jejum de 10 anos que o Palmeiras não ganha do Flamengo no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Ou seja, se acontecer isso, do Palmeiras vencer esse jogo e abrir 6 pontos do Flamengo, podem apostar, não vai ser por conta do futebol jogado. Vai ser por conta da água que estava estranha, foi da melancia que a nutricionista, que foi palmeirense na infância, serviu para os jogadores. Vai ser qualquer coisa menos do futebol praticado em campo. O árbitro foi escolhido hoje também, o Wilton Pereira Sampaio. Também, mas isso aí por parte das duas torcidas, as duas torcidas reclamando bastante, mas o Flamengo reclamando é um absurdo, né? Que absurdo esse cara, perdemos, acabou. O Wilton Pereira Sampaio, só para passar os dados para vocês, apitou um jogo do Palmeiras no Campeonato Brasileiro e 3 jogos do Flamengo. Para o Flamengo, apitou 2 vitórias e 1 derrota, sendo essa derrota para o Cruzeiro. E para o Palmeiras, apitou um jogo, uma derrota para o Bahia em Allianz Parque no começo do ano, em que o Palmeiras perdeu na bola. Agora, não adianta você, flamenguista, falar que porque agora o teste foi feito pela manhã no Flamengo e à tarde no Palmeiras, é um absurdo. Tudo vira desculpa. Tudo vai virar desculpa. Eu acho que está na hora de vocês se preocuparem muito mais com o momento instável do Flamengo, que pode sim vencer o jogo, tem time para isso, tem elenco para conseguir ganhar um Campeonato Brasileiro, ganhar uma Libertadores, tem elenco para fazer isso. Só que dificilmente você vai ver a mídia flamenguista falar isso do Palmeiras. Dificilmente. Porque hoje não existe um futebol do Palmeiras. Existe tudo, menos a incompetência do Clube de Regatas Flamengo. Enfim, era isso que eu queria falar com vocês. Quem curtiu esse vídeo, dá aquele joinha, compartilha nos grupos, se inscreva no canal, tá? Compartilhando esse vídeo, dando joinha, gente, vocês fortalecem muito o canal aqui, que sempre traz bastante notícias para vocês. De vez em quando rola essa troca de papo aí, e fortalece muito o nosso projeto. Estamos aqui há 10 anos fazendo material para vocês. Dá aquela força aí pra gente. Tamo junto. E, Flamengo, para de chorar, cara, pelo amor de Deus.